O Livro dos Espíritos, Allan Kardec. Da pluralidade das existências. Transmigrações progressivas. Pergunta número 189. Desde o início de sua formação, goza o espírito da plenitude de suas faculdades? Não. Pois que para o espírito, como para o homem, também há infância. Em sua origem, a vida do espírito é apenas instintiva. Ele mal tem consciência de si mesmo e de seus atos. A inteligência só pouco a pouco se desenvolve. Pergunta número 190. Qual o estado da alma na sua primeira encarnação? O da infância na vida corporal. A inteligência apenas desabrocha. A alma se ensaia para a vida. Pergunta número 191. As dos nossos selvagens são almas no estado de infância? De infância relativa, mas já são almas desenvolvidas. Nutrem paixões. Pergunta número 191A. Então as paixões são um sinal de desenvolvimento? De desenvolvimento, sim. De perfeição, porém, não. São sinal de atividade e de consciência do eu. Ao passo que na alma primitiva, a inteligência e a vida se acham no estado de gérmen. A vida do espírito, em seu conjunto, apresenta as mesmas fases que observamos na vida corporal. Ele passa gradualmente do estado de embrião ao de infância, para chegar, percorrendo sucessivos períodos, ao de adulto, que é o da perfeição, com a diferença de que para o espírito não há declínio, nem decrepitude como na vida corporal, que a sua vida, que teve começo, não terá fim. Que imenso tempo lhe é necessário, do nosso ponto de vista, para passar da infância espírita ao completo desenvolvimento, e que o seu progresso se realiza não num único mundo, mas vivendo ele em mundos diversos. A vida do espírito, pois, se compõe de uma série de existências corpóreas, cada uma das quais representa para ele uma ocasião de progredir, do mesmo modo que cada existência corporal se compõe de uma série de dias, em cada um dos quais o homem obtém um acréscimo de experiência e de instrução. Mas assim como na vida do homem há dias que nenhum fruto produzem, na do espírito há existências corporais de que ele nenhum resultado colhe, porque não a soube aproveitar. Pergunta número 192. Pode alguém, por um proceder impecável já na vida atual, transpor todos os graus da escala do aperfeiçoamento e tornar-se espírito puro sem passar por outros graus intermédios? Não, pois o que o homem julga perfeito longe está da perfeição. Há qualidades que lhe são desconhecidas e incompreensíveis. Poderá ser tão perfeito quanto o comporte a sua natureza terrena, mas isso não é a perfeição absoluta. Dá-se com o espírito o que se verifica com a criança, que por mais precoce que seja, tem de passar pela juventude antes de chegar à idade da madureza, e também com o enfermo, que para recobrar a saúde tem que passar pela convalescência. Ademais, ao espírito cumpre progredir em ciência e em moral. Se somente se adiantou num sentido, importa se adiante no outro para atingir o extremo superior da escala. Contudo, quanto mais o homem se adiantar na sua vida atual, tanto menos longas e penosas lhe serão as provas que se seguirem. Pergunta número 192A. Pode ao menos o homem, já desde a vida presente, preparar com segurança para si uma existência futura menos prenhe de amarguras? Sem dúvida. Pode reduzir a extensão e as dificuldades do caminho. Só o descuidoso permanece sempre no mesmo ponto. Pergunta número 193. Pode um homem, nas suas novas existências, descer mais baixo do que esteja na atual? Com relação à posição social, sim. Como espírito, não. Pergunta número 194. É possível que em nova encarnação a alma de um homem de bem anime o corpo de um celerado? Não, visto que não pode degenerar. Pergunta número 194A. A alma de um homem perverso pode tornar-se a de um homem de bem? Sim, se arrependeu. E isso constitui então uma recompensa. A marcha dos espíritos é progressiva, jamais retrógrada. Eles se elevam gradualmente na hierarquia, e não descem da categoria a que ascenderam. Em suas diferentes existências corporais, podem descer como homens, não como espíritos. Assim, a alma de um potentado da terra pode mais tarde animar o mais humilde obreiro, e vice-versa, visto que entre os homens, as categorias estão frequentemente na razão inversa da elevação dos sentimentos morais. Herodes era rei,
E Jesus, carpinteiro. Pergunta número 195. A possibilidade de se melhorarem noutra existência não será de molde que fazem que certas pessoas perseverem no mau caminho, dominadas pela ideia de que sempre poderão corrigir-se mais tarde? Aquele que assim pensa em nada crê, e a ideia de um castigo eterno não o refrearia mais do que qualquer outra, porque sua razão a repele, e semelhante ideia induz a incredulidade a respeito de tudo. Se somente meios racionais se tivessem empregados para guiar os homens, não haveria tantos céticos. De fato, um espírito imperfeito poderá, durante a vida corporal, pensar como dizes, mas liberto que se veja da matéria, pensará de outro modo, pois logo verificará que fez cálculo errado, e então, sentimento oposto a esse trará ele para sua nova existência. É assim que se efetua o progresso, e essa a razão pela qual, na Terra, os homens são desigualmente adiantados. Uns já dispõem de experiência que outros falta, mas que adquirirão pouco a pouco. De cada um depende acelerar seu próprio progresso ou retardá-lo indefinidamente. O homem que ocupa uma posição má deseja trocá-la o mais depressa possível. Aquele que se acha persuadido de que as tribulações da vida terrena são consequência de suas imperfeições, procurará garantir para si uma nova existência menos penosa, e esta ideia o desviará mais da senda do mal do que a do fogo eterno, em que não acredita. Pergunta número 196. Não podendo os espíritos aperfeiçoarem-se a não ser por meio das tribulações da existência corpórea, segue-se que a vida material seja uma espécie de filtro ou de depurador por onde tem que passar os seres do mundo espírita para alcançarem a perfeição? Sim, é exatamente isso. Eles se melhoram nessas provas evitando o mal e praticando o bem, mas é somente após muitas encarnações ou depurações sucessivas que atingem, ao cabo de um tempo mais ou menos longo, conforme os esforços que empreguem, a finalidade para que tendem. Pergunta número 196A. É o corpo que influi sobre o espírito para que este se melhore, ou o espírito que influi sobre o corpo? Teu espírito é tudo. Teu corpo é simples veste, que apodrece, é isso. O suco da vide nos oferece um símile material dos diferentes graus da depuração da alma. Ele contém o licor que se chama espírito, ou álcool, mas enfraquecido por uma imensidade de matérias estranhas que lhe alteram a essência. Esta só chega à pureza absoluta depois de múltiplas destilações, em cada uma das quais se despoja de algumas impurezas. O corpo é o alambique em que a alma tem que entrar para se purificar. As matérias estranhas se assemelham ao perispírito, que também se depura à medida que o espírito se aproxima da perfeição.